Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Herones. Nós vamos agora iniciar mais uma aula de história, onde nós vamos fazer a correção da atividade dessa semana, ou seja, a atividade domiciliar correspondente ao assunto sobre o Império Romano e o Império Bizantino, ok? Bem, esse assunto é para os primeiros anos da Escola Birajara do Ceará. Então, nós vamos fazer a correção da atividade. Vamos esclarecer alguns pontos, tirar algumas dúvidas, para que vocês entendam bem melhor esse assunto. Nós temos aqui a atividade. Nós temos aqui, então, a primeira questão, que diz assim: podendo se encontrar na crise do mundo romano do século III, o início da profunda perturbação de qual sairá o Ocidente medieval. É legítimo considerar as invasões bárbaras do século V como um acontecimento que precipita as transformações, que lhes dá um aspecto catastrófico e que lhes modifica profundamente a aparência. Né? Nós temos um texto, certo, do Legoff, e vamos ver aqui as opções. A opção A: foram decorrentes do fortalecimento do cristianismo, que a partir do século III tornou-se a religião oficial do Império Romano. Não é correto, certo? O cristianismo ele vai ser perseguido, ainda não se torna a religião oficial do Império Romano, só mais na frente. Tiveram entre suas características a diminuição do ingresso da mão de obra escrava e o processo de ruralização social. Muito bem. Essa é a resposta. Porque essa crise ela ocorre principalmente devido a uma modificação na estrutura econômica e social do Império Romano. O Império tinha se tornado poderoso graças ao seu poderio militar e às suas conquistas. Ou seja, os romanos dominaram vários povos, venceram muitas batalhas. E naquele tempo, era prática, ao derrotar o inimigo, levar os sobreviventes como escravo. E esses escravos, então, passaram a fazer parte da economia romana, porque eles sustentavam com o seu trabalho, em vários setores, várias áreas. E então, o esplendor de Roma vai depender do trabalho escravo. Todo luxo, poderio, que eles têm, vem de uma base de trabalho escravo. São os escravos que sustentam essa sociedade. Ok? Mas vai chegar um ponto que essa mão de obra escrava ela vai diminuir devido às rebeliões internas, às revoltas, porque esses escravos eram muito maltratados. Eles eram tratados com muita violência e muita desumanidade. Tratados como selvagens, como bichos. Não havia respeito a eles. Então, devido a essa condição de trabalhar muito até a morte, de lutarem como gladiadores, de serem torturados, espancados, crucificados. Então, tudo isso aí levou a um conjunto de revoltas, onde eles lutavam pela liberdade, pela dignidade, queriam ser reconhecidos, como pessoas, como seres humanos, diante de toda a crueldade praticada contra eles no Império Romano.
essa diminuição de mão de obra escrava vai abalar a estrutura do Império Romano, né, enfraquecendo a economia. E também ocorre um processo de ruralização social. Muitas classes pobres que moram nas cidades, nos centros urbanos, vão migrar para o campo, para a zona rural, né, e ocupar esse espaço deixado pelos escravos que foram mortos diante do confronto com o exército, né, por causa das rebeliões. Então aí começa um processo de ruralização, as cidades vão diminuindo e vai aumentando a população do campo, porque as pessoas que moram nas cidades passam fome, estão desempregadas, são sujeitas à violência e também com medo dos ataques dos bárbaros que visam as cidades, né, que colocam o objetivo nas cidades porque são atraídos pela riqueza, pelo luxo, né, que existe nessas cidades, principalmente Roma. Então a população fica em pânico, fica amedrontada e aí decidem fugir para o campo, porque no campo eles vão encontrar segurança e trabalho, vão encontrar um lugar para morar, trabalho para garantir o sustento e também segurança, né? Porque cada propriedade rural eles têm lá uma construção, tipo um castelo, né? Que eles podem se abrigar durante as invasões de estrangeiros chamados bárbaros. Então, aqui está a alternativa que responde a essa questão, a essa pergunta, né? Que é exatamente a alternativa B. Tiveram entre suas características a diminuição do ingresso de mão de obra escrava e o processo de ruralização, né? Então, exatamente, está completando aqui o enunciado da questão. Podemos encontrar na crise do mundo romano do século III o início da profunda perturbação que sairá o Ocidente medieval. Ou seja, o Ocidente medieval ele é resultado dessas mudanças, né, dessa perturbação no Império Romano, dessa crise, né, que o seu ápice foi no século III, né? Então, a partir daí começa a se formar uma nova sociedade, uma sociedade medieval, rural, onde vão predominar os feudos, as grandes propriedades, né? O trabalho escravo ele vai diminuir bastante, em seu lugar vai entrar o trabalho do servo, que não é um escravo, ele não é um proprietário do dono, mas ele presta serviço ao dono de terra. Em troca, ele vai ter moradia, vai ter comida, vai ter proteção. Então, um sistema de trabalho diferente do trabalho escravo, né? Mas que vai marcar a era medieval. Então, a origem desse trabalho servil está exatamente, né, nesse processo de diminuição da mão de obra escrava por conta das rebeliões, das revoltas e das mortes, né, do massacre feito pelo exército, como também a migração de muitas pessoas pobres das cidades para o campo, que vão ocupar o lugar dos escravos, mas agora trabalhando como servos, prestadores de serviço, e não mais como propriedade do dono da terra. Ok? Aqui está o comentário da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Durante o século II, o Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial, dominando quase toda a atual Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. No final do século IV,
Porém, essa unidade começaria a ser desfeita com a divisão do império em duas porções, a ocidental, com a capital em Roma, e a oriental, com a capital em Bizâncio. Nos séculos IV e V, a fragmentação territorial aprofundou-se ainda mais e o Império Romano do Ocidente acabou desaparecendo para dar lugar a diversos reinos germânicos. Quanto à desagregação e queda do Império Romano do Ocidente, assinale a alternativa correta. Ok? Então, nós temos aqui como alternativa correta a letra E. Né? Com o fim das conquistas territoriais, o escravismo e a produção entraram em declínio. Isso somado às invasões bárbaras e à ascensão do cristianismo, que aceleraram a fragmentação e queda de Roma. Né? Então, como eu falei na questão anterior, a escravidão era a base de sustento do Império Romano, né? Porque os escravos, que eram prisioneiros de guerra, eles trabalhavam de graça. E todo tipo de trabalho eles faziam. Trabalhavam na lavoura, cuidavam de animais, trabalhavam nas minas, né? Trabalhavam nas obras públicas, nas cidades. Todo tipo de serviço eles faziam. Então, eles não precisavam pagar por esse serviço. Então, todo o lucro que vinha era deles, da elite romana, que tinha as terras, e os lavradores eram os escravos, só que o lucro era deles, que eram donos das terras. Então, acontece que, com o fim das conquistas territoriais, deixou de entrar escravos em Roma, né? Ou seja, acabou a fonte, não tinha mais de onde tirar escravos. E esses escravos que já estavam no Império Romano começaram a morrer. Porque, como esses escravos eram maltratados, eles duravam pouco. Eles não suportavam o trabalho pesado, os maus tratos, as punições, os castigos severos. E então isso resultou em rebeliões. E essas rebeliões foram sufocadas. Eram rebeliões que reuniam 100 mil escravos, outros 120 mil, que eles eram muitos escravos revoltados. Como nós temos a revolta de Espartacus, né, que ficou muito marcante na história, onde as legiões romanas sufocaram essa rebelião. Mais de 20 mil escravos foram crucificados na Via Ápia, na estrada principal de Roma, né, na rua principal, para servir de exemplo. Só que, ao sufocar uma rebelião de 120 mil escravos, o que é que vai acontecer? São 120 mil trabalhadores a menos. Não foi só uma rebelião, foram muitas. E no resultado final, acabou em morte. A punição para a rebeldia era a morte. Só que o governo romano, através do exército, não percebia que também estava promovendo a morte da economia, do sistema. Que ao destruir o escravo, quem ia trabalhar? Quem ia dar lucro para eles? Né? Então, a quantidade de escravos diminuiu e, em consequência, a produção agrícola entrou em declínio. Né? E aí, o que é que aconteceu? Não tendo dinheiro para pagar os impostos, porque a produção caiu no campo, o governo deixou de arrecadar muito dinheiro. Não tendo como pagar o salário dos soldados, ele começou então a demitir soldados, diminuiu o exército. A quantidade do exército caiu muito. E as fronteiras ficaram desprotegidas, né? Sem guarnição, sem guardas.
E os bárbaros, que eram estrangeiros, se aproveitaram disso e começaram, então, a penetrar no Império Romano. Primeiramente, entraram de forma pacífica, depois entraram de forma invasiva, invadindo o território do Império Romano. E o Império Romano, não tendo mais aquele exército que tinha antes, né, o exército que foi desfeito, tinha mais aquele grande exército, né, então se tornou vítima desse processo. E a fragmentação vai acontecendo. E o cristianismo, sendo divulgado no Império Romano, ele acelerou essa fragmentação. E o cristianismo ele vai propagar novos valores, novas ideias, novos princípios de ética e de moral, de amor ao próximo. Muda o caráter de muitos romanos, porque o caráter do romano era de agressividade, de vingança, de esperteza, de trapaça, de vencer a guerra a todo custo. E agora, com o cristianismo, eles vão se tornar pessoas, né, compreensivas, que vão perdoar, que não vão mais tirar a limpo, ou seja, muda, de certa forma, esse caráter belicoso, militar, violento, de vingança, isso enfraquece a sociedade e o império, levando finalmente à queda de Roma, no ano 476 depois de Cristo, no século V, né? Dando início aí à Europa medieval, que vai ser marcada pelo surgimento de vários reinos nas terras do Império Romano do Ocidente, que vai ser fragmentado, vai dar origem a vários reinos, né, dominado pelos bárbaros germânicos. E desses reinos vão surgir os estados da Europa moderna: França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, vão surgir a partir dessa fragmentação do Império Romano e da invasão dos povos bárbaros. Ok? Resposta é a letra E. Na terceira questão, nós temos os primeiros 2 séculos e meio do Império Romano foram organizados pelos historiadores em 4 dinastias. Com o final dessas dinastias, considera-se o início da crise do século III, que deu fim ao Império Romano na Europa Ocidental. Entre as dinastias romanas, selecione a alternativa falsa. Então, vocês estão vendo aí que a dinastia que não fazia parte do Império Romano é a letra C, a dinastia Merovingia. Inicialmente, devemos saber o que é uma dinastia. Dinastia é uma sequência de reis, né? Uma sucessão de reis que pertencem à mesma família. Por exemplo, a família Severa, né? Alexandre Severo e os filhos, os netos, né? O filho dele, o neto, bisneto, nessa sequência, até o último daquela família, é uma dinastia. Quando morre o último daquela família, que não tem mais herdeiro, aí entra outro rei de outra família, já começa então outra dinastia. Então aqui nós temos a dinastia Flávia, dinastia Severa, a dinastia Nerva Antonina e a dinastia Júlio-Claudiana, que eram dinastias romanas, certo? Mas a dinastia Merovingia, ela não era do Império Romano. Ela fazia parte do reino dos francos, a região da Gália, que foi conquistada pelos romanos, que mais tarde viria a ser a França.
onde nesse reino franco nós temos duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia, duas grandes famílias que governaram esse reino franco. Ok, tudo bem? Vamos para a próxima. Temos aqui a quarta questão. Durante o Império Romano, um dos imperadores mais bem-sucedidos da história romana foi Otávio, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Durante o seu governo, o Senado manteve privilégios, obras públicas foram espalhadas pelo território romano, tropas foram posicionadas em locais estratégicos e a fidelidade das províncias foi garantida. Esse período foi um período conhecido por sua relativa paz e prosperidade, chamado de Pax Romana. É o item B, né? Porque Pax em romano quer dizer paz, em português, né? Que está escrito em latim, que é o romano antigo. Então, o que é essa Pax Romana? Um período de estabilidade política, né? Sem muitas guerras, sem muitas revoltas, que foram sufocadas, né? Foram reprimidas. E, ao mesmo tempo, para iludir o povo, eles fizeram obras, né? Tiraram, né, algumas situações de miséria, distribuindo terras, ou seja, né, deram um paliativo para que não houvesse guerras nem revoltas. Se houvesse, era reprimido. Então, para a elite foi um período de paz, mas para as classes dominadas, nem tanto. Uma paz forçada, né? Não foi uma paz natural ou espontânea. De modo que esse período ficou conhecido como Pax Romana, né? Pela estabilidade política, pela ausência de grandes conflitos. Ok? E aqui nós temos a última questão, questão 5, que diz assim: segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, constituíam a revelação da eternidade no tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-lo de forma visível. Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada crise iconoclasta. Dentre os fatores que motivaram a ação do Leão III, podemos citar, que nós temos a alternativa descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros, principais possuidores e fabricantes de ícones, que atraíam para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os, com isso, de contribuírem para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses. Então, nós estamos vendo aqui uma questão religiosa, mas que tem uma relação com a política, com os interesses políticos. Porque o Império Bizantino, que é herdeiro do Império Romano, né, porque o Império Romano foi dividido em dois, o do Ocidente e o do Oriente. Esse Império do Oriente é o Império Bizantino, que adotou o cristianismo, né? Mas esse cristianismo ele vai se caracterizar pelo cesaropapismo, que é onde o imperador ele também tem um papel importante na religião. Ele acumula então as duas funções. Ele é o chefe do poder político e também ele é o chefe do poder religioso. E aqui nós vemos que havia a prática, né,
da adoração de imagens, da fabricação de imagens, e que essas imagens eram fabricadas nos mosteiros. E isso, de certa forma, prejudicou o governo, né? Na época do imperador Leão III, né? Que estava sentindo a necessidade de jovens para compor o exército marinheiro e para trabalhar no campo. Só que esses jovens estavam sendo recrutados pelos mosteiros para trabalhar na fabricação dessas imagens. E aí então ocorreu um movimento iconoclasta, onde muitas pessoas saíram às ruas, invadiram os mosteiros e quebraram as imagens, né, dando a entender que era uma prática errada porque era idolatria, adorar imagens, de acordo com a fé e a crença, né, de muitas pessoas que viviam nesse império. Então a crise iconoclasta foi exatamente isso, a destruição das imagens, com o apoio do imperador, né, do imperador Leão III, devido aos seus interesses políticos terem sido prejudicados por essa prática religiosa. Ok? Então aqui nós encerramos. Obrigado pela colaboração e até a próxima.